Olá, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua participação, se inscrevendo no nosso canal. O canal é da igreja, não tem fins lucrativos, o objetivo é propagar a mensagem do Senhor. As mensagens são livres, você pode aí colocar nos grupos de WhatsApp, nos grupos das redes sociais, tem essa autorização de minha parte, daquilo que eu tenho pregado e ensinado. Queremos tratar hoje, tratando desse assunto missões, quem tem a obrigação de evangelizar. Muitas vezes essa obrigação é lançada sobre os pastores. Na maioria das vezes é lançada sobre os missionários, sobre os líderes. E o que é que a Bíblia diz? Não importa a minha opinião e a sua opinião. Não importa o ensino do homem. Não importa o que eu creio que você crê. E o que importa é o que a Bíblia diz. O livro de Atos é um livro, o único livro do Novo Testamento, um livro histórico. Ele traz a história, inclusive o início aqui, a propagação, os primeiros momentos ali da igreja do Senhor Jesus Cristo. O momento de começo de missões, a obra missionária, a propagação do Evangelho. Então esse livro aqui é o livro histórico do Novo Testamento. Então você tem os fatos aqui nesse livro, é o único. Tudo que está em Atos está dentro dos evangelhos, sim. E aqui está resumido na história. Então nós queremos ler um verso aqui agora, em Atos capítulo 8, verso de número 4, que diz assim, 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Primeiro ponto aqui que nós observamos, quem tem a obrigação de evangelizar? Todos. Todos. Inclusive os pastores, missionários, líderes, têm a obrigação? Tem. Depois que uma igreja é organizada, o pastor ele vai treinar pessoas para o evangelismo. Ele vai treinar pessoas para a obra missionária. Ele vai treinar pessoas para ensinar. Ele vai cuidar da igreja, ele vai ver os problemas da igreja, ele tem que estudar a Bíblia para pregar para a igreja. Então ele vai administrar toda a casa do Senhor. Fica muito difícil a função do pastor voltar ao princípio do início de uma igreja. Porque no início de uma igreja, o missionário que está implantando, qual a sua obrigação naquele instante? Ele não tem uma igreja para orar, porque ainda não tem pessoas, ele não tem uma assembleia para realizar, ainda não tem membros, ele não tem que administrar finanças, ainda não tem entradas, ele não tem que administrar nada, porque ainda não tem o corpo formado da igreja. Então, qual a sua obrigação no início? Fazer estudos, ganhar almas, evangelizar. Depois que tem uma igreja organizada, suas funções mudam. É a grande diferença do missionário e um pastor. O missionário ele começa, ele implanta a igreja. O pastor vai assumir aquele trabalho. Tem pastores com coração missionário? Tem. O missionário não pode ser pastor. Ele é missionário. E o pastor não pode ser missionário. Ele é pastor. Paulo, ele era um missionário. Pedro era um pastor. Então, há uma grande diferença entre ambos. Os dois amam as almas perdidas. Os dois amam missões. Porque a igreja tem que ter essa obrigação. Agora, o peso da evangelização está em quem? Em todas as pessoas. Verso de número 1, 8:1, diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Exceto os apóstolos. Todos têm obrigação de levar a mensagem do Senhor. E se o comodismo tomar conta da igreja, quando aconteceu em Jerusalém, o pessoal ficou acomodado ali na cidade e não queria mais sair para a pregação do Evangelho. E as cidades em volta de Jerusalém? E Sodoma e Gomorra? E as cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra? Eles não iam ouvir a mensagem do Senhor? Como o texto diz, é muito claro, é preciso ir. A ordem é ir, não é voltar. E eles estavam todos em Jerusalém. O que veio? Uma perseguição. E eles saíram dispersos fazendo o quê? Pregando o Evangelho.
Será que Deus tem que mandar uma perseguição agora na igreja de novo para voltarmos a pregar o Evangelho? Será que nós temos que ter uma perseguição para sairmos de casa em casa pregando novamente o Evangelho? Mostrando o estudo, a palavra de Deus, divulgando a mensagem? Esta é a nossa obrigação. Quem deve pregar o Evangelho? Todos. E se todos não pregarem, se o comodismo tomar conta, se o cansaço, a preguiça, Deus vai mandar novamente uma perseguição. E onde todos devem pregar? Por toda parte. É o que nós vimos no verso 4. Olha lá novamente, vamos ler novamente o verso número 4. Diz assim, ó: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, quem deve pregar? Todos. Se o comodismo tomar conta, Deus vai mandar uma perseguição. E onde todos devem pregar? Em todas as partes. Nós temos como igreja levar o Evangelho aos 4 cantos do planeta. Não temos condições. Se a Bíblia diz que a igreja do Senhor tem tido todo o poder e autoridade, nós não estamos crendo no Deus da Bíblia? E que tipo de igreja nós somos? Precisamos acreditar. A perseguição veio. O verso de 3 diz assim, ó: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava da prisão. Paulo estava entrando nas casas, tirando as pessoas e prendendo, maltratando os crentes. Foi assim que ele saiu pregando por todas as partes. Então vamos lá, quem deve pregar o Evangelho? Todos. Se o comodismo tomar conta, olhe, Deus vai mandar a perseguição. E onde devemos pregar? Em todos os lugares. E como devemos pregar? O final do verso 4 nos ensina, anunciando a palavra. Olha lá o finalzinho do verso 4. Mas todos os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Esta é a nossa obrigação, anunciar a palavra de Deus. Não tem outra obrigação para o salvo. Esta é a obrigação principal, nós temos que anunciar, fazer missões. Deixa eu ler essa história aqui, ó. O livro de Oswald Smith, Evangelizemos o Mundo. Se você puder adquirir, você e sua família, para ler, eu aconselho, eu indico. Histórias maravilhosas, conheço todas, mas estou lendo porque eu estou querendo passar literalmente o que está escrito e indicar os livros. Não tenho lucro nenhum, esses livros não são meus, os meus livros são outros temas. Oswald Smith, um homem que dedicou sua vida à obra missionária, à obra de Deus, conseguiu levantar uma igreja forte em missões lá em Toronto, Canadá, a Igreja dos Povos, e lá ele uma quantidade de missionários incrível. Para o homem parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha o que diz aqui na página 77. Índia, terra de mistério, romance e morte. Ele está contando a primeira pessoa aqui, né? Ele diz: nunca me esquecerei da visita que fiz à Índia. Muitas vezes depois dessa visita, estando eu andando às margens de um rio qualquer, em minha pátria ou no outro país, minhas memórias se voltam para aquele dia em que o cadáver de um homem foi colocado em cima de uma pilha de lenha. Então, a viúva, ainda jovem e gozando de boa saúde, foi amarrada junto ao cadáver de seu marido. E os 2 corpos, um morto e outro vivo, foram queimados. Um sacerdote ateu o fogo, a pilha de lenha, em meio aos gritos pavorosos da viúva, que morria queimada lentamente. Os hindus fizeram um círculo na fé de que os maus espíritos estavam sendo pacificados e que agora o marido estaria acompanhado de sua esposa na outra vida. Porventura você pretende afirmar que gostaria de trocar de lugar com aquela viúva? Milhares e milhares de viúvas morrem anualmente desta maneira, na fogueira, por ocasião da morte de seus maridos, simplesmente por motivos religiosos. Será que a religião dos hindus é suficientemente boa para eles? Se você achar que é, entendo que também deve ser boa para você. Se você, meu irmão ou minha irmã, estiver disposto a trocar de lugar com aquela viúva, abandonando o seu cristianismo e aceitando aquela religião pagã,
Então você poderá dizer com sinceridade que a religião daqueles pagãos é suficiente boa para eles e que vivem melhor do que nós em nosso país cristão. Poderia ser feliz uma mulher qualquer se soubesse que diante da possibilidade da viuvez teria de sofrer a tortura da morte na fogueira? E os filhos dessa mulher, como se sentiriam? Os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. É o que a religião ensina. Morreu o marido, a esposa tem que ser amarrada ali junto, àquela pilha de lenha, e agora o cadáver é queimado junto com a esposa viva. Por quê? Porque alguém não levou o evangelho até lá ainda. Ou se levou, ainda é pouco. Ainda não conseguiu transformar aquelas mentes. Precisam de mais missionários. Quem tem que pregar o evangelho? Quem deve pregar o evangelho? Todos nós. Amanhã, hoje. A obrigação é agora. Se não podemos ir para a linha de frente, devemos ajudar alguém que pode. Devemos sustentar alguém que pode. Você que Deus deu um poder aquisitivo bom nesta terra, usa o seu tesouro, usa os recursos que não são seus, são de Deus, para a obra missionária. Use para abençoar a obra daqueles que podem ir na linha de frente e que não têm condições. E é você que Deus quer usar. É com você que Deus está falando. E eu tenho certeza que Deus multiplicará em bênçãos aquilo que você investir em missões. Temos a obrigação da pregação do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais este momento. Ajuda as almas que estão ouvindo, ó Deus, a Tua mensagem. Que esta alcance, ó Deus, muitas pessoas e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, Pai. Continua derramando as Tuas bênçãos, ó Deus, e alcançando muitas vidas para a glória do Senhor. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.